quadro semanal Viajando, que fala de turismo e tem uma parceria muito bacana com a AESEC, que é a Associação de Jovens Empreendedores, uma associação internacional, sempre indicando ótimas histórias para nós. Vai conversar com a Camila Moreira. A Camila vai falar por telefone com a gente, ela que é estudante de engenharia e ela passou um tempo na Índia. É isso mesmo, Camila? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo. Eu passei 2 meses na Índia, faz mais ou menos uns 2 anos. Olha que legal. A Índia que é um país muito bonito, né? A gente tem aquela referência de espiritualidade, das mulheres usarem muitos tecidos, porém é um país de desigualdades, né? Qual que é a sua impressão do tempo que você passou por lá? Realmente a Índia é um país muito rico e muito pobre ao mesmo tempo, até mais do que o Brasil? Sim, com certeza. Assim que eu cheguei na Índia, a desigualdade já era bem invisível. Até quando eu fui chegar na minha casa, eu peguei aquele tuk-tuk, que é um táxi indiano de 3 pneus, né, tripé. Isso, é o triciclo, né? Triciclo, isso. E aí quando eu fui chegando na minha casa tinha 4 andares, era enorme. Estavam morando lá mais ou menos uns 16 estudantes. E do lado era um terreno baldio, que morava um monte de mendigo. E era onde jogava o próprio lixo da casa mesmo. E logo você já viu os centros, as pessoas que moravam dentro do próprio tuk-tuk. Então, assim, a desigualdade era realmente muito visível lá na Índia. Exatamente, Camila, porque assim, durante as novelas, né, tem algumas novelas brasileiras que falam de Índia de vez em quando, muito se fala das castas, né, das famílias. Explica pra gente o que seria isso na prática. Isso é muito nítido? Então, o governo diz que as castas não existem mais, né, na Índia. Mas é visível sim, não que eu saiba, por exemplo, qual casta cada um pertence. Claro. Mas você consegue ver quem teria uma casta inferior ali na situação. Por exemplo, até nas tendinhas onde tinham vendas de artesanatos, você conseguia ver o vendedor e o artesão, que era uma pessoa realmente muito pobre, que não tinha condição financeira nenhuma, até pelas roupas. Pelo traje que ele estava mesmo vestindo, a situação que ele estava ali dentro da loja, falava às vezes, nem conseguia falar o hindi, falava um dialeto local mesmo da cidade. Então sim, as castas eram visíveis, mas não que eu soubesse qual casta pertencesse cada um. Assim. Tá certo, tá certo. Conversando com a gente então a Camila Medeiros, ela que durante 2 meses esteve na Índia. Camila, e você, quando dizia que era brasileira para os indianos, eles falavam logo de futebol? Qual que é a imagem que eles têm do Brasil? A novela brasileira chega na Índia? Como é que foi a história? Olha, na verdade, muitos nem sabiam onde o Brasil era. Às vezes eu falava, a pessoa ficava, Brasil, me olhando com uma cara assim, de onde será isso? Entendi. Mas os que sabiam, realmente pensavam mais em futebol mesmo, mas eram poucos, na verdade, que sabiam onde ficava o Brasil. Até porque eles não gostam tanto de futebol, eles gostam de cricket, né? Sim, era o esporte deles. Então, eles sabiam muito do futebol e tudo mais, mas mesmo sobre o Brasil em si, nem tanto. Maravilha, muito bom. Você disse sobre o dialeto, esse tipo de coisa. Todo mundo sabe, né? A maioria das pessoas sabem que a Índia durante muito tempo foi colônia britânica. Lá o pessoal sabe muito inglês ou como é que você fazia para conversar com a galera? Qual que é porque são vários dialetos que eles dizem lá, né? Como é que era para se expressar? O inglês é uma língua oficial de lá, mas na verdade é o hindi e o inglês. Então, eu não precisei aprender hindi, eu falava inglês com todo mundo, mas era aquilo, né? Como tinha os dialetos, as pessoas falavam, às vezes nem sabiam o hindi, mas se eu falasse inglês com o motorista do tuk-tuk, do rickshaw, ele me entendia, a gente dava um jeito. Mas, por exemplo, quando eu ia para o meu trabalho da AESEC, que eu trabalhava numa ONG, nesse caso eu tinha o meu endereço escrito em hindi, mostrava para eles e tentava falar um pouco inglês com eles, mas não tive dificuldade nenhuma, principalmente em lojas, em restaurantes, sempre me atendiam muito bem, sempre conseguiam conversar comigo em inglês. Foi ótimo até para praticar o meu inglês, apesar do sotaque ser diferente, né? Muito diferente, pelo que dizem mesmo. E o custo de moradia e alimentação é muito barato? Qual que é a moeda da Índia? Para quem quiser fazer uma viagem para a Índia, como é que faz? Qual que é o custo de vida lá? Lá a moeda chama rúpias, e é uma moeda bem mais barata que em reais mesmo. Na minha época era um real, eram 26 rúpias.
E para ter uma noção, por exemplo, então 50 rúpias era $1. Então, por exemplo, você ia no McDonald's, ia comprar um lanche, uma Mac oferta, assim, um combo, né? E você pagava R$6 e era uma refeição cara, na verdade. Você podia comer por muito menos, que era em torno de 150 rúpias. Entendi. É muito mais barato do que no Brasil e você, então, indo com dólar, com o próprio real, fazendo na casa de câmbio aí a conversão, é uma viagem que fica barata, então, para moradia e alimentação. E existe muito furto de turista? Como é que é o relacionamento deles com o estrangeiro? Então, eles veem o estrangeiro, na verdade, como se fosse um deus. Então, eu nunca tive nenhuma dificuldade. Na verdade, até as pessoas... Parecia que eu era uma pessoa famosa. As pessoas queriam tirar foto comigo andando na rua, como se eu fosse algo... Como se eu fosse conhecida já na cidade. E, às vezes, eu nunca tinha visto a pessoa, tenho fotos com pessoa que eu nunca vi na minha vida. Então, eles gostavam muito. Então, assim, tem muitas histórias. Já escutei histórias de furto, como tem em qualquer lugar, qualquer país. Mas eu nunca tive problema nenhum, assim. Então... tinha até confiança lá, bem mais do que no Brasil, na verdade. Entendi. E as baladas? Muita baladinha? Como é que era? A balada tinha, sim, dependia um pouco da cidade que você fosse, assim, mas, por exemplo, na capital, em Nova Delhi, tinha muitas baladas, tinham baladas até que eram mais caras que no Brasil, dependendo, mas que geralmente o estrangeiro não pagava nada pra ir, então era ótimo. Entendi, o estrangeiro não paga. Não pagava, porque como eu disse, eles viam o estrangeiro como uma boa sorte, um deus ali que estava vindo trazer coisas boas, então pra eles deixar o estrangeiro entrar na balada era até bom, né? Com certeza, porque daí isso leva mais público, né? E os homens indianos, como é que são no chaveco? Chega junto, como é que é? Ai, eles são bem indianos, né? Tem uma dança deles, eles são bem alegres, dançam pra valer mesmo, já chega dançando, mas não tive... Bom... Não beijou na boca em 2 meses? Passou em branco, é isso? Passei. Até porque a higiene pessoal deles não é lá essas coisas, né? Pois é, sofreu então, muito com isso? Mesmo. Sofreu muito com isso? Sim, eles comem eles mastigam uma massala, que é um tempero deles, e eles ficam com o dente todo vermelho, estragado. Acho que eles não... Os mais típicos mesmo não escovam muitos dentes, então era mais complicado. Caramba, meu Deus, imagine o bafo, né? Agora eu vou pedir pro Luizinho sonorizar essa pergunta. Vamos lá, Luizinho, solta o som. Você esteve num lugar que é um marco mundial, uma das maiores maravilhas do mundo, Taj Mahal. Como é que é esse monumento? Nossa, lá é muito bonito. Na hora que você vai entrando assim na parte do templo e vai aparecendo o Taj Mahal, você nem acredita que tá lá. Parece uma miragem. Lá é realmente muito bonito, vale a pena conhecer, assim, ó. Não é à toa que é uma das maravilhas do mundo, né? É mesmo, é impressionante, é muito grande, é bem conservado. Sim, é bem conservado, eles dão bastante atenção para os turistas. Tem turistas não são só estrangeiros, né? Tem muito turista também da Índia. Para você entrar no Taj Mahal, você tem que proteger seus pés, não pode entrar com calçado, porque ele é todo em mármore. É muito bonito. Lá dentro você vê a réplica dos túmulos, né, dos reis. E além disso, se você ainda vai com um guia, eles te mostram, por exemplo, visões que só quem conhece o Taj Mahal... Só que quem conhece mesmo não pode tirar daquilo. Foto, né? Não pode tirar foto de dentro. Lá, né? Dentro não pode, mas lá fora pode. Tem, por exemplo, umas pedras especiais que, dependendo da posição da luz, elas brilham de um jeito diferente. É muito bonito. Que legal. Conversando então com a gente, a Camila Moreira, estudante de engenharia, durante 2 meses esteve lá na Índia e contou um pouquinho dessa experiência, com certeza inesquecível, né, Camila? Tem vontade de voltar para lá ou melhor não? Eu iria sim, mas... talvez com uma proposta de emprego, algo agora mais fixo, mais certo. Pra morar na capital, talvez um pouco melhor. Pra beijar na boca, nunca? Nunca. Não, definitivamente não. Valeu, Camila. Um beijo pra você, viu, querida? Muito obrigada. Valeu. Gostei do quadro de hoje falando sobre a Índia no Viajando. Vamos de som, Lula. Faltando 10 pras 11 agora.